Fala, servidor! Inicia agora mais um programa que tem o objetivo de amplificar a voz do servidor público aqui de Campo dos Goytacazes. Hoje temos um convidado aqui mais que especial, o amigo Charles Guerreiro. Estamos também com o nosso comentarista Firmino. Sejam todos bem-vindos, vocês façam suas perguntas, participe, façam denúncias, dê sugestões, aqui a casa é sua, fique à vontade. Boa noite, Firmino, boa noite, Charles. Boa noite, Fred, boa noite a todos que estão participando desse programa. Quero dar uma boa noite aqui ao nosso convidado. O convidado de hoje é polêmico. Falaram assim, Firmino, você vai levar o Charles, o programa vai sair do ar. Aí é por conta dele. Boa noite, Charles. Boa noite, Fred Pereira. Boa noite, Firmino. Não, com certeza. Aqui a gente assume a responsabilidade e a gente está aqui para conversar e falar muito de política. Vai falar a verdade? Temos que falar. Não vai ter medo? Nada. Então, Fred, eu quero dar aqui as boas-vindas ao nosso amigo Charles, né? Que não vai não fazer um programa na rádio. Fred, você é pré-candidato, depois a gente vai falar sobre isso. Fred, quero dar umas boas-vindas aí ao nosso candidato, aos telespectadores, e dizer o seguinte: hoje vai ter polêmica de novo, né? Foi sexta-feira, né? Tivemos aí a eleição aí do Ciprozep com a chapa única, né? Esse microfone aqui, tô ficando já com o pescoço duro aqui. Como é que depois você pode ajeitar aqui? Você que tá pegando no braço tá bom, do Robocop. E aí, meus amigos, só lembrando, na Ucrânia o Putin foi eleito. 80 e poucos por cento. 80 e pouco por cento. Os adversários do Putin morreram de forma misteriosa. As organizações internacionais não puderam fiscalizar, certo? Então, meu amigo, esse é o mundo que nós estamos vivendo. Fred, você que é o apresentador, rola a bola aí. O tema de hoje, eleições em Campos. Quando se fala eleições, iniciaremos aí com eleições sindicais e depois vamos falar de eleições municipais. Essas eleições sindicais foram
aconteceram de forma muito conturbada, né? Quem vem acompanhando todos os fatos, né? Todos os ocorridos, inclusive está judicializada essas eleições. Esse resultado pode ser que venha a ser anulado e tenha novo pleito. Vamos aguardar a decisão judicial, né? Falando popularmente, enquanto o juiz não bateu o martelo, não tem nada decidido. E o que você achou, Firmino, dessas eleições? Nós acompanhamos de perto, né? Participamos, observamos e ficamos um pouco abismados com tudo que veio acontecendo no dia das eleições, né? Ô Fred, as pessoas vão falar que a gente, por ser oposição, a gente acaba tomando uma implicância. Mas tudo que envolve hoje o sindicato são coisas muito suspeitas, certo? Com certeza. Por exemplo, vamos dar um motivozinho? Vou aproveitar até que o Charles tá aqui. Mostra aí a cédula que foi da eleição. Tem aí pra mostrar? Qual é tá com a foto da cédula aí? Me vi. Eu pedi pra você falar. mostrar, você falou que já tava aí. Tá no seu zap aí, Fred. Então, pra começar, depois a gente vai botar ali a cédula, gente. Não tinha opção. Como que você vai votar e não tem opção? Mesmo sendo chapa única, você teria que ter sim ou não. Nulo ou em branco. Concorda, Charlie? Perfeito. Eu mesmo fiquei na dúvida, até teve uma reportagem, foi na Folha da Manhã, que colocou a vitória dela, eu fui e perguntei, fiz um comentário, ninguém respondeu, e dizendo, não teve concorrente, uma eleição tão importante como essa, não teve nenhuma chapa, a segunda chapa, uma opção, aí ninguém me respondeu nada, ficou assim, fiquei no vácuo, foi uma surpresa. Pois é, Charlie, e a gente vai repetir várias vezes, nós estávamos lá, foi no último dia, mas a gente estava dentro do horário, e após isso, a presidente do sindicato, né, que também fazia parte diretamente da comissão eleitoral, disse que não ia mais atender, porque havia ultrapassado o horário, e que também havia falta de ficha completa, sendo que a gente tinha lá a ficha para poder substituir. Não foi isso, Fred? Com certeza. Isso foi muito bem explicado aí durante os outros programas. E inclusive já está até com provas em vídeos, né? Temos aí, tá tudo na mão da justiça, né? Deixa eu postar aqui a cédula do voto. Vou te enviar aí, José. Posta pra gente aí, pra gente entender mais ou menos quais foram as opções dos servidores nessas eleições. Vai mostrar aí, né? Rapaz... faz parte. Você eu observei, mas eu não votei. Agora que eu tô vendo essa célula aqui, tá de né? Brincadeira. Eu me abstive do voto por não ter opção, né? Quem só tem uma opção, na verdade, tem uma opção nenhuma, né? A verdade é essa. Não, mas nós estamos na democracia. Entendeu? Parece um sindicato venezuelano, né? Ah lá, a cédula. Parece que a eleição foi na China. A cédula lá, o quadradinho pra você... a cédula, né? A cédula. Olha lá. E aí, Charlie? Vergonha, fala aí, rapaz. Charlie. Rapaz, eu não conheço muito sindicato, mas é uma eu vejo normal, isso. Né? Tem você já participou da eleição de Grêmio? Tem que ter pelo menos uma opção aí. Nulo, né? Charlie, digamos que eu quero votar em branco. O que pode acontecer numa célula indo em branco, Charlie? Fala aí. Não tem, cara. Isso não pode é democracia. Não é democracia. Alguém pode ir lá fazer um xizinho? Pô, não tem condição nenhuma. Ou é aquilo ali ou nada. Né? Tem essa opção. Se a pessoa votar em branco e depois, na hora da correção, alguém fizer um X, a pessoa assinou que votou, mas não tem a opção de branco, ela só não vai preencher, só não vai fazer o X no quadrado. Mas qualquer um vai lá e faz o X. Ela assinou que votou. Tá marcado o X, chapa 1 é chapa 1 e acabou. Aí soltaram fogos lá, comemoraram os 1.060 votos. 67, como se fosse uma coisa absurda. Que, aliás, foi a mesma quantidade de votos, diferença de 50, 60 votos, das últimas eleições, quando tiveram duas chapas. Muitas pessoas votaram e foram descobrir que só tinha uma chapa na hora de votar. Isso eu acompanhei lá. A pessoa fala, mas tem qual chapa? Não, é chapa única só tem chapa 1. As pessoas querem participar do ato de votar, querem exercer o direito democrático de votar. Por esse motivo, elas vão votar. Mas quando chega na hora e não tem mais opção nenhuma... Eu recebi várias pessoas me falando que talvez não tomaram conhecimento, que foi lá para poder ter a opção de votar na outra chapa. Mas quando chegou lá não encontrou, ficaram surpresas. Ô Charlie, outra coisa.
nós não tivemos o direito de participar. E também, pelo estatuto, a gente não pode participar da fiscalização. Toda parte de fiscalização foi feito pelo Ciprozep junto com a federação. Sim. Aí você acha justo um lado só fiscalizar? Então, e o estatuto lá diz o quê? Que a chapa teria que fiscalizar. Só que, olha só, se não houve chapa... A chapa única é o seguinte, ela teria que ter 10% dos votos. Na primeira eleição. Na segunda, 5%. Na terceira, com qualquer voto. Mas eu acho que se for uma coisa limpa, sem suspeição, nada, você chamaria pelo menos a oposição para poder participar do processo de fiscalização. Eu não vi. Fred, você viu? Eles fotografando, filmando a urna, Fred, antes? O correto é mostrar a urna vazia. Eu não vi. Antes de iniciar a votação, né? Eu faria isso, né? Eu já participei de algumas eleições, assim, mais internas. Abria, filmava, né? Todo ato. Até para depois, amanhã, quando for contestado na justiça, mostrar que realmente não tem nada de errado. Agora, quando você não mostra nada e faz de uma forma que não tem como você só testemunhar por pessoas... Deixa dúvidas, fica difícil, né? Aí, realmente, a justiça pode entender que houve alguma fraude, alguma coisa. Na eleição, por isso que é importante a filmagem. Na eleição, da eleição, no caso, não sindical, mas partidária, é permitido você buscar a pessoa em casa, oferecer lanche? Isso é permitido, proibido, isso é crime eleitoral? Com certeza. E o que acontece caso a pessoa candidata venha fazer isso? Essa chave fica inelegível, dependendo de cada sistema. Eu tive uma conversa com um advogado da Chapa 1. Na verdade, é o nosso advogado do Ciprozep, né? Que nós somos associados. Ele nos representa também. Ele não é da Chapa 1. Mas ele estava lá acompanhando as eleições. Mas ele estava acompanhando a eleição pelo sindicato, não pela chapa. Mas eu questionei ele nesse assunto. Eu falei, estão vindo vários carros aqui trazendo servidores para votar. Ele falou, isso pode. Eu falei, como que pode? Ele falou, pode, porque o que o estatuto não nega é permitido. Agora, pode ser legal... As eleições do sindicato são regidas pelo estatuto. E também pode, como foi feito, botou trio elétrico, como teve cachorro quente, como um dia antes teve Heineken lá, que o pessoal falou que pocou na Heineken, teve o almoço também com salpicãozinho. E os assédios aos aposentados? Teve, Fred? Fred, teve assédio aposentado, Fred? Aposentado, com certeza. Você tem prova disso? Aposentado pegaram quase no colo pra levar. Então, pode ser até legal, mas é imoral. Por quê? Quem fazia isso era a gestão passada. E era muito criticada, né, Fred? Tá na escola, né? Tá na escola do Sérgio Almeida. Eu vou botar o vídeo que eu botei mais cedo pra gente fazer um comentário em cima. Põe o vídeo 2 pra mim, por favor, José. Continuaremos avançando, porque agora, juntos somos um. Parabéns. Vamos lá. Aí, servidor. Respeito muito todos os servidores. Sou servidor público aqui de Campos dos Goytacazes há 20 anos. Participei dessas eleições. Me abstive de votar por opção minha. Respeito quem decidiu votar. É escolha de cada um. Faz parte da democracia. Porém, o sindicato, como órgão de classe que nos representa, para estar defendendo os nossos direitos, os direitos dos servidores, deveria dar exemplo. Porque se o servidor
luta, paga, fortalece um sindicato para que defenda os seus direitos, a primeira coisa que esse sindicato tem que fazer é respeitar o direito do próximo. E em Campos existe a lei. Bota pra mim a foto aí, por favor, José. Bota a foto da lei aí. Mas, Fred, estão comemorando, Fred. O que tem Tá a foto da lei. Essa lei é de 2020. Tem a lei? Tem a lei, tá aí, ó. A lei é de 2020. Lei 9.004, 4 de agosto de 2020, ó. Proíbe a utilização de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos que produzam som na cidade de Campos dos Goytacazes em respeito aos animais e aos portadores de transtornos que causam sensibilidade auditiva, inclusive aos portadores do transtorno do espectro autista e demais munícipes sensíveis ao excesso de barulho e da outras providências. Então, ali é o centro da cidade, gente. Você está fazendo a queima de fogos muito próximo ao Hospital Plantadores de Cana, onde tem vários recém-nascidos, vários bebês. O Beda também fica próximo ali. Vários bebezinhos, criança. Aí você vai, tem a Santa Casa, tem a Beneficência. Como que um órgão que está ali para defender os direitos dos servidores, por mais que estejam ali comemorando, vai fazer a sua comemoração passando por cima dos direitos das outras pessoas e até dos animais, porque é proibido, porque incomoda os animais e incomoda as pessoas. E tem pessoas que têm doenças graves que não podem com fogo de artifício. Isso pode causar muitos transtornos a esse tipo de pessoas. Então eu peço aí que vocês prestem atenção em quem nos representa perante o governo, quem está à frente do sindicato, e nas pequenas coisas a gente consegue estar observando o que vai ser feito lá na frente. Fred, então vamos aí ao nosso convidado que nós estamos aqui hoje, que falou que não tem medo de cara feia, vai falar tudo aquilo que, se for, no caso, verdade, não tem medo das polêmicas. Eu primeiro quero saber, Charles Guerreiro, quem é Charles Guerreiro? Então, amigo, você conhece um pouco da minha história, né? Lá atrás, comecei aí com 14 para 15 anos de idade, na juventude do PDT, na época de Brizola. Né? De lá eu conheci Roberto Henriques, né? Que foi um padrinho político nosso aí. E depois virei presidente da juventude do PDT. A gente foi passando por vários momentos da nossa vida. E depois Roberto Henriques voltou pro PDT, né? Que tinha saído na época, naquela briga. Ele estava no PMDB, né? Do antigo PMDB. Foi em 90... não sei agora. 96. Você tá quantos anos? 40 e quê? Tô 46. Então, foi 14 anos, tem 32 anos. Faz a conta aí. Bastante tempo. E aí a gente passou pela juventude do PDT, então a gente se aproximou muito ali de Brizola vivo ainda, né? E Roberto Henrique retornou pro PDT, assumiu a presidência e Arnaldo Viana voltou pro PDT, tinha brigado com o Garotinho, e a gente conseguiu aí traçar aí no nosso caminho, né? Passando aí depois na prefeitura, por vários cargos na prefeitura. E a nossa história é muito longa, né? E depois Roberto virou secretário de governo, depois vice-prefeito, fui subchefe de gabinete como vice-prefeito, depois assumiu a prefeitura, depois virou deputado. Então a gente passou aí, a gente teve uma experiência aí bem grande na política, né? Nesses 20 e poucos anos aí quase 30 anos de política, né? Devido a gente ter começado muito novo, então a gente aprendeu bastante, né? Como é que funciona a engrenagem da política. E depois de quase 46 anos de idade, né? A gente vem aí, né, animado, mais um ano de eleição animado para fazer diferença. Tá. Qual foi a primeira vez que você veio candidato e qual foi a votação que você teve? Então, eu vim candidato na primeira vez. Roberto Henriques, ele estava no PDT, e como secretário de Arnaldo, houve ali depois um rompimento no período de Roberto Henriques, né, que assumiu a prefeitura. Roberto Henrique assumiu a prefeitura, ele foi, né, Garotinho se aproximou. Foi 2009. Garotinho se aproximou, né, naquele momento ali de Roberto Henriques, quando ele assumiu a prefeitura. Aí ele não pôde ser candidato a prefeito devido aí um problema de saúde. Né, não pôde ser candidato a prefeito. E eu seria o candidato a vereador natural do processo.
fui registrado no partido, não recordo que agora o partido, mas foi partido João Peixoto. Foi no partido João Peixoto. Tive que ir para lá porque houve ali uma combinação ali na época do PDT, enfim, uma confusão danada. E Rosinha veio candidata a prefeita. E naquele momento o Roberto pediu, Charles, não vem candidato a vereador, porque nós temos um projeto maior, porque existe um compromisso com o Garotinho, que eu não sendo candidato a prefeito, né? A indicação seria de Rosinha, o partido indicaria Rosinha, e depois de Rosinha teria esse compromisso de apoiar ele para deputado estadual, o que foi combinado e automaticamente foi honrado. Foi honrado. Né? Aí, Roberto, na estratégia que ele achava, o seguinte, Charles, se você vier vereador, o que vai acontecer? Você vai me prejudicar, porque várias pessoas não vão apoiar a gente lá na frente, e pediu para eu recuar, para não ser candidato a vereador. Então, nessa primeira eleição, meu nome foi para a urna, apareceu lá 400 e poucos votos, mas eu não fiz campanha, não participei de nada, e a pedido dele, né, não participei, porque também existia ali uma manobra de eu podendo ser um candidato até substituto de um outro candidato, que eu não posso falar aqui o nome, mas não andou, eu preferi recuar naquele primeiro momento. Antes de você fazer a pergunta, eu tinha que ter feito lá atrás. Qual é o motivo do apelido Charles Guerreiro? E quem deu esse apelido a você e por quê? Quem deu foi o Roberto Henriques, né? Ele sempre gostou muito de rádio, acompanhando ele nos programas de rádio que a gente fazia. E Tem a ver com o jogador do Flamengo? Não. Da garra do Charles? Pô, quem dera, né? Tinha um guerreiro lá, como que é o nome? Não, era Charles Guerreiro, Charles do Flamengo, Guerreiro. jogou no Flamengo. O Charles é guerreiro. E como eu ficava ali muito ali falando com ele experiente, eu muito novo ainda, empolgado ali com juventude e tal. E aí Roberto tinha mania de botar uns apelidos em algumas pessoas e pegava, o apelido que ele botava, pegava, e até hoje pega na galera aí. Aí as pessoas falam, esse menino é um guerreiro e tal. Aí ele começou, Charles Guerreiro, aí pegou de lá pra cá, ficou o nome Charles Guerreiro. Pegou e tá até hoje. Fred tem pergunta pra você. Vai lá, Fred. Você que tem esse um relacionamento mais próximo do Roberto Henriques, ele é pré-candidato a prefeito? Então, ele não é pré-candidato a prefeito porque houve o PTB, ele assumiu uma coordenação do PTB, né, de Campos. Então o partido está sendo reconstruído, toda a história do PDT, e só estará sendo liberado em 2026. Então, nessas eleições desse ano, ele não pode ser candidato, a não ser que ele mude na última hora um partido, que eu acredito que isso não vai acontecer. Mas em 2026 o partido vai estar liberado para estar disputando as eleições. Tem uma pergunta lá em cima, Fred. Calma aí, depois vamos ler as perguntas. Tem um caso de pergunta, depois a gente vai voltar e vai ler tudo. Tá. Uma outra pergunta. Você que está por dentro do quadro político aqui do município, até um entrevistado vai estar amanhã aqui, dando entrevista na Rádio Aurora, lançou pré-candidatura a prefeito, o Magal, lá do Parque Guarulhos. Que foi aliado de Garotinho. O que você acha da pré-candidatura do Magal como pré-candidato a prefeito? Então, o Magal é um companheiro nosso, eu estive conversando com ele na segunda-feira. Então, eu não estou no governo mais, né? Então, só para poder não falar sobre isso um pouco mais. Mas a estratégia da oposição é o seguinte, dividir o máximo possível, né? Quanto mais pré-candidato, melhor. E no caso de Magal, é ele trabalhar na região de Guarulhos, aonde a família Garotinho, né, tem crescido muito ali, Eldorado, Santa Rosa, lugar. Isso é forte ali, né? Onde tem muito o cheque cidadão. Eu falo cheque cidadão porque o povo conhece mais. Mas tem um cartão Você tava naquele check-in? Deus me livre. Não, nunca entrou na listagem? Nunca foi beneficiado? Minha certidão, nada. Minha certidão tá limpinha. Disso aí eu não tenho qualquer problema. Inclusive o processo foi anulado, né? Falaram que vai recomeçar o processo, né? Anulou, mas vai recomeçar enfim, é uma estratégia aí jurídica aí que é muito grande, não dá pra falar agora. Ele vai te responder. Você acha que o Garotinho é perseguido em campo pela justiça, o que for? Acredito que sim. Né? Não estou aqui para defender ele nesse sentido, a gente sabe que houve alguns erros, mas a perseguição dele é muito grande. É muito grande a perseguição nele. Porque ele briga muito, ele bate de frente. Então todo mundo que bate muito de frente, sempre depois as pessoas usam de uma forma ou de outra para tentar atingir. Você falou de oposição. O que é a oposição hoje em campo? Porque a oposição, sabe o que acontece? Roberto aí dizia o seguinte: a oposição em campo, na época era PT, o Partido da Esquerda, meio extrema mesmo, não atravessava Guarulhos. Você acha que a oposição hoje atravessou Guarulhos, Charles? Ou foi na Penha? Ou foi lá
na região sul? Você acha que foi? Então, rapaz... Por que ela não consegue alcançar esses lugares? Então, o que acontece? Nesses lugares, como a Penha, Eldorado, Ururaí, Goitacás, são lugares estratégicos para qualquer governo, né? E é onde os políticos costumam aí, né, jogar pesado, jogar muito dinheiro, né, dar muito emprego, né, se concentra muito voto. Por exemplo, vou pegar aqui sobre meu bairro. A Penha tem 12 mil eleitores. Né? Tem 12 mil eleitores. Lá, pelo menos na última vez, eu acho que tinha, acho que era 4 mil cartão Goitacás. É o cartão cheque cidadão, né? O famoso família cheque cidadão. vai dar em média 16 mil. Aí você pega isso aí, o que acontece? É complicado. Aí você chega numa área carente, chega no Eldorado, até o próprio prefeito comemorou a vitória, disse que a eleição dele agradece a Eldorado. Foi ali a região no dia que ele estava comemorando. O percentual de voto. O percentual de voto. As eleições lá, né? Porque foi abrindo, quando abriu ali no Eldorado, deu aquela explosão. O Caio tava na frente até o finalzinho, quando atravessou para Guarulhos. Ele tem muito voto na Penha, foi quase 60% dos votos da Penha. Essas regiões é onde realmente concentra uma população mais carente ali, mais sacrificada. Então, esses políticos profissionais, eles usam, né, esses bairros para poder jogar dinheiro, dar emprego, RPA, né, usar esse cartão para poder pegar a pessoa mais humilde, são pessoas que não têm instrução, são pessoas que realmente precisam de mais. Mas a internet hoje está ensinando muito isso, né? Porque hoje qualquer pessoa tem um celular. Então a gente vai conversando com as pessoas e vai mostrando para eles que eles têm o direito de votar em quem eles quiserem. Sim. Né? Então a internet hoje democratizou um pouco mais. Sim. Mas mesmo assim, eles têm muita fake news, né? eles têm muita força ainda sobre isso. Você está falando você hoje coloca como oposição ao governo Vladimir, né? Sim, hoje eu sou oposição. Tem uma pergunta lá em cima. Tem como voltar ou... Volta lá, vamos ler todas as perguntas. Vamos ler as perguntas, olha só. Posso ler ali? Posso ler? Vamos lá. Bota da primeira lá que eu vou ler todas. Não, Frei, bota lá. Vamos ler todos, vai chegar em todos. Você vai do sindicato. Vamos passar essa do sindicato, depois a gente volta lá. Vamos ler todos em respeito ao pessoal. Tá, ok. Não. A primeira, essa aí, o Wendel Barcelos. Tá. Vamos lá. O Wendel Barcelos. Boa noite a todos. Boa noite, Wendel. Robson Pereira. Como que abre a urna sem conferir o livro para saber se teve quórum? Pergunta interessante. Uhum. A votação, pelo que eu vi lá do Ciprozep, foi conferido somente as cédulas. Só o papel. Tá errado, o Estatuto diz primeiro tem que ter o botar quórum. lá 5 mil papel, vai ter 5 mil assinaturas. Será que eles são videntes, já sabiam do resultado? Estranho, uma pergunta interessante. O Wendel Barcelo. A urna chegou no sindicato sem fiscalização nenhuma. O Robson estava lá presente, isso é verdade. Vamos lá. O Wendel Barcelo. Charles Guerreiro. Será que Caio Viana vai ser secretário do prefeito Vladimir Garotinho? E se for verdade, você acha que o prefeito Vladimir Garotinho ganha mais força com a possível chegada de Caio Viana ao governo Vladimir? Boa noite e abraço. Wendel Barcelo. Caio Viana hoje Deixa eu responder a pergunta do Wendel. É aliado do governo, isso que o Wendel está querendo saber. Sim. O Wendel, meu amigo, boa noite, meu amigo. Um abraço para você. O Wendel é filho do ex-vereador Sadi, meu amigo. Então, eu até fiz. Dandão? Não é Dandão, não, é o mais novo. O mais novo. O Wendel. São três, né? O Wendel, o Wesker e o Dandão. Então, rapaz, o que acontece? A dificuldade que vai ter aí nessa questão do Caio Viana, eu até fiz um vídeo mais cedo falando sobre isso. Caio Viana, ele, né, tem ali um acordo, né, nos bastidores com o próprio prefeito Vladimir Garotinho, mas ele nunca deu a palavra que estaria publicamente fechado com o Vladimir. E existe um problema seríssimo que Caio talvez vai ter muita dificuldade. E até o dia 30 isso vai ser definido. Eduardo Paes, ele é candidato à reeleição no Rio de Janeiro, e União Brasil, um dos maiores partidos que tem no Brasil, que é o partido do Rodrigo Bacelar. Então existe um entendimento no Rio de Janeiro que o partido vai caminhar com Eduardo Paes. Eduardo Paes quer que Caio Viana seja candidato, né, em Campos, para fortalecer. É uma estratégia da oposição para, né, desvaziar ali, levar a eleição para o segundo turno. E Caio Viana está um pouco irredutível, né?
criando uma certa dificuldade. Você acha que tá tranquilo lá com o mandato de deputado federal? Então, eu não acredito que esteja tranquilo, porque ele é suplente, né? Então ele é terceiro suplente, então Eduardo Paz ali, para projetar o Caio Viana, né, deu essa oportunidade. Então, se ele não seguir a cartilha de Eduardo Paz, ele pode sim perder, inclusive, o próprio partido. Porque lá o partido tem Bruno Viana, né, como vereador no partido, tem que definir isso até o final, né? Essa conversa andou, que eu recebi uma ligação de duas pessoas muito grandes do governo, falando que Caio Viana poderia assumir uma secretaria, porque se por acaso desse ruim com o Eduardo Paz, né, vai perder o partido, então o Eduardo Paz vai tirar o partido dele. E ele poderia ser secretário municipal. E eu acredito que se ele fizer isso, ele vai estar encerrando a carreira política dele. Porque hoje ele tem a condição de ser candidato, né, de ser pré-candidato a prefeito, tem condição de continuar com o partido na mão, fica bem com o Eduardo Paz. Tem o apoio da cúpula, disputa a eleição, então ele continua vivo. Da pior das hipóteses, perder a eleição. Vai perder com 30, 40 mil votos, ele continua vivo e fique bem com o Eduardo Paz, porque o Eduardo Paz é o padrinho dele. Se ele preferir ficar com o Vladimir, que quer eliminar ele, inclusive tentou colocar até ele como pré-candidato de Solon da Barra, não conseguiu, porque Caio Viana foi esperto, percebeu que ali montaram uma forma de tirar ele da jogada para eliminar ele em Campos, porque se ele transferir o título dele para Solon da Barra, ele já estaria fora, aí morria, nem ele transferindo depois para cá, não ia conseguir ter espaço mais, né, como prefeito em Campos. O Caio Viana pegou a visão e não entrou nessa jogada. Então a ideia de Vladimir é eliminar Caio de vez, porque se Caio virar secretário de Vladimir, acabou para ele, nem como vereador ele ganha mais. E um cara que disputou a eleição, né, há 4 anos atrás, perdeu ele para Vladimir por causa de 5 mil e poucos votos. Teve mais de 100 mil votos, né? Entendeu? Como é que o cara desse não disputa a eleição, gente? 5 mil votos? 5.500 votos, foi a diferença. Ele não ganhou a eleição por causa de 5 mil. Perdeu no dia, então. Fred, entendeu? Perdeu no dia. Mais uma pergunta, Fred. Perdeu no dia. Vamos continuar lá. Se nem falar mais, né, Charles? O general da vez, Charles Guerreiro, vai vir candidato? Tá aqui, né? E aí, Charles? Então, eu sou pré-candidato, né? Tem dinheiro, Charles. Sem dinheiro em campo não é tem difícil. Dinheiro. Nas eleições, eu falei uma parte, né, da primeira eleição, mas na segunda eleição eu fui candidato, tive 1.411 votos, né? Faltou muito pouco. 1.411. Na última eleição? Não nessa agora, na retrasada. Na retrasada. Tive 1.411 votos. Com apoio de quem? Com apoio do Garotinho me ajudando na época, né? E Garotinho vai te ajudar nessa, já? Não vai ajudar, porque ele não tá ajudando o pai, rapaz. Vladimir. Não, falando Garotinho. Não vai ajudar, ele não tem condição de ajudar ninguém. Mas moralmente... Ele não tá nem se ajudando, mas é um cara que eu admiro e jamais eu vou falar mal dele. Você hoje tá na oposição. Eu tenho respeito. Eu sei, você tá na oposição. Qual a possibilidade de você chutar a família Bacelar? Zero? Tem alguma possibilidade? Não, vou ajudar a família Bacelar. Bacelar? É a primeira vez que eu tô falando aqui publicamente. Caramba. Vou ajudar ali o Bacelar, porque o que acontece? A gente tem que ter um partido pra gente poder concorrer às eleições, né? Não tem como. Mas eu não gosto de Rodrigo, eu não gosto de Caio. Mas como é que você vai ser candidato? Você tem que ter um partido. Eu não gosto da direita, eu não gosto da esquerda, mas tem que ter um PT pra se candidatar, tem que ter um lado. Então, eu fui convidado por Rodrigo Bacelar, né, um cara que abriu as portas para mim no momento. Qual o partido, Rodrigo? É a União Brasil. Tá, você então, você tá na direita hoje. Como que é esse pulo? Da esquerda vem pra direita? Como é que é isso daí? Então... falta ideologia? Tá buscando uma ideologia? Eu sou conservador, votei em Bolsonaro, sou conservador. Então você tava no PDT? Só que eu não sou... Não, o PDT foi no passado, quando a gente era jovem. Novo, só que o PDT agora mudou a história. Com o Lupe agora já virou uma bagunça. Virou um partido de aluguel, infelizmente. O PDT virou um partido de aluguel. Há uma possibilidade lá na frente você voltar com o Roberto Henrique PT do B? Não, o Roberto tem um carinho especial por ele. Tá doido, tem uma história por ele. Com certeza, um dia a gente vai poder se reencontrar. Então a direita em campo tá rachada? Totalmente. Fred, o que você acha? Infelizmente, a direita estaria unida se o PL de Campos, se o partido do PL, né, colocasse como eles estão fazendo aí a nível nacional, né? Toda cidade grande, acima de tantos mil habitantes, a gente vai colocar um pré-candidato. Tem nome para disputar a eleição no PL, mas aí o Flávio Bolsonaro preferiu entregar o partido para Vladimir. Aí não vai ter candidato. Fala, Fred. Na verdade, essa ideologia de direita e esquerda, ela abrange mais nas eleições nacionais, né? As eleições municipais, a pessoa vota mais assim, quem ela tem mais proximidade, né? Mais afinidade. Claro que existe o voto, sim,
de esquerda e de direita. Em Campos, a maioria dos votos foram de direita. 65%. Foram de direita. Mas também existe o voto de esquerda. Na verdade, Campos tem uma história política muito bonita. Campos já veio lá de Nilo Peçanha, que já foi presidente do país. Tem que respeitar a história também do Garotinho, que foi governador, da Rosinha. Hoje nós temos o presidente da Alerj, que é o Rodrigo Bacelar. Então nós temos muitos políticos de destaque nativos aqui do nosso município. Aqui é um ninho de político, porém precisa surgir revelações, novas pessoas, pensamentos diferentes para renovar essa política que já está um pouco antiga, né? Uma política muito de cabresto, muito ali do voto, do comprado, como o colega falou aqui, do cartão Goitacá, uma política muito em cima de explorar o serviço, a mão de obra do pessoal RPA. Então, tem que surgir novas pessoas, novos nomes, para poder a política respirar, renascer aqui no município de Campos. Tem muito a oferecer ainda para o nosso estado e até para o nosso país todo. É o que o Tarquino está falando ali. Tem que tirar essas cara velha e botar aquela não. Charlie, sem titubear, um nome hoje que você acha que seria viável, capaz de derrotar Vladimir? Um nome. A delegada, pô. Que é a pré-candidata do União Brasil. Então, ela é doutora pré-candidata? Pré-candidata. Vamos chamar ela aqui no programa? Vamos. A população precisa conhecer, né, Fred? A pessoa delegado, uma coisa é ela ser delegada. A outra coisa é ela ter cacife político para poder enfrentar. A delegada muito atuante no DEAN, tudo bem, defesa das mulheres. A gente tem que conversar com ela para saber dela de economia, saber dela de assistência, saber dela de mobilidade urbana. Sim, o que ela acha. E também um dos focos principais do nosso programa, que é Fala Servidor. O chefe do executivo, o prefeito que vier a ganhar e os vereadores eleitos, proposta, né? Decidem um futuro também dos servidores, né? São nossa chefia imediata. Então é de total interesse dos 20 mil servidores de Campos dos Goytacazes saber como que está o cenário político na cidade, como tá se projetando a política para as eleições, né? Que são no final do ano. O nome do programa é Fala Servidor. Você, hoje, não estou te colocando contra a parede, não. O que você acha, como legislador, você poderia trazer de proposta para o servidor como um todo, na categoria como um todo? O que você acha que hoje precisa para que o servidor possa estar ali sendo contemplado, até mesmo pelo Poder Executivo, através da legislação? O que você que observa tudo hoje, como você vê a relação do servidor hoje com a prefeitura, esse reajuste aí que teve, enfim, como você acha, como legislador, o que você traria de novidade? Então, o servidor, a gente acompanha, a gente sabe que a luta de vocês é uma luta muito grande, né? Historicamente, é uma luta muito grande, e a gente sabe que a nossa economia ela não anda muito boa, e o salário de vocês mas a arrecadação 1 bilhão, quanto foi? 3 bilhões? Eu tô até por fora. 2 bilhões e 700 milhões. 2 bilhões e 600, né? A economia é boa, Charlie? Não, a economia é uma economia boa, só que os governantes, eles não têm interesse, não prioriza, entendeu? Não tem interesse de investir no próprio servidor. Não tem interesse, né? Vocês conhecem melhor do que eu essa área, mas eu digo para vocês, a gente ouve o servidor e conversa com muitas pessoas, né? Minha esposa mesmo estava no Ferreira Machado, tem 25 anos de prefeitura, e a gente conversa, né, com algumas pessoas, e todos eles são revoltados. Então, o que eu percebo no próprio governo atual, como ele sabe que eleitoralmente esse pessoal, a maioria deles não votam no prefeito, no caso Vladimir, eles não votam, a maioria dos servidores. Se você fizer uma enquete você aí, acha isso? não vota não, pode ser que não vota, a maioria não vota. Mas no governo Rosinha os servidores votaram, Rosinha. Então, até quanto? No primeiro governo. Então, aí tem que ver. Aí... Quando ela saiu, quem entrou o Chico, era para colocar o Chicão, o volta de revolta botou o Rafael Diniz, que infelizmente foi um caos. Foi um caos. Então, investir mais no servidor. E a gente vê que o governo atual não faz isso. Aí conta suas histórias, foi pandemia, né? Porque a gente sempre tem que contar alguma coisa para poder justificar. Você falou a questão da economia. Defeito. O que você acha hoje que Campos precisa para alavancar? Deixa eu só terminar as perguntas ali. Vai lá, vamos lá. Vamos lá, o Pablo Tarquínio.
Cadê as indústrias? Uma pelo menos. Mais indústria de peso nacional ou multinacional. É interessante, a cidade é carente de indústria, né? Uma é essa aí, investimento. Isso aí fica muito na mão da máquina pública, né? Você acha que pro governante, vamos pensar friamente, vamos falar politicamente, né? A gente vive na política, a gente sabe. Você acha que é melhor a gente pegar, deixar do jeito que tá, deixar o cartão Goitacás, deixar todo mundo amarrado politicamente, ou é melhor você dar liberdade às pessoas, ter um monte de empresa, o Porto do Açu bombando, nossa região multiplicando aí no trabalho e as pessoas independentes. Digno, né? A pessoa tendo uma qualidade de vida razoável, podendo pensar e escolher. Eles não querem isso. O próprio Bolsonaro, não vou entrar nessa questão que é muito polêmico, mas o próprio Bolsonaro dava essa liberdade. Ele quer que você fica livre para poder você desenvolver, para você ter seu CNPJ, trabalhar e gerar emprego. Não. Aí já o governo agora atual, federal, não, quer você amarrado. Então esses governos populistas, eles querem isso. Tá. Porque você fica amarrado com eles para poder não deixar você andar. Né? Amarrado no RPA, amarrado no cheque cidadão, amarrado de uma forma direta para você poder não criticar, não fazer nada disso. É isso que eles querem. O Tarquini falou de novo, nosso transporte público é uma vergonha. É uma vergonha, concorda? Um lixo. Mas no governo passado também, você acha que estava bom também? Estava melhor. Não, de Rafael Diniz? Rafael Diniz? Rapaz, eu acho que estava melhor que esse governo de Vladimir. Muito ruim também, muito ruim. Tá. Tô aqui defendendo Charles, não. Mas eu acho que hoje tá pior. Porque agora tem um ônibus, muito mais. Uns ônibus que estavam guardados, né? Tinha um ônibus que pegou fogo nos ônibus. A Leila Cabral mandou boa noite, Leila. Vai subindo aí. Tem mais alguma? Acabou? Tá bom. Vamos lá. Se você hoje, digamos que você fosse o prefeito da sua cidade, qual investimento você, por exemplo, faria? Farol de São Tomé, Lagoa de Cima, né, que é aquela região sul ali, e também região norte. Para quem não sabe, lá nós temos ali a Pedra Lisa, até então tinha um hotel. Eu estive lá no China Park. Não sei se você já foi. Muito bom. Já foi lá? Top. O que é o China Park? É uma região montanhosa, né? Que não tinha nada. O cara começou com um chalé, um hotelzinho, hoje transformou numa potencial de turismo. Você acha, Charles, que em Campo poderia ser feito algo parecido para trazer aquela Lagoa de Cima, Farol de São Tomé, a região norte? O que você acha que como o prefeito poderia trazer, resgatar esse turismo nosso que há muito tempo a gente não vê acontecer? Firmino, o que acontece? Conforme eu estava falando, não há interesse do governo atual. Não há interesse nisso. Eles não querem. Passam a imagem de um discurso bonito, num vídeo, né, editado, né, com a produção máxima, e querendo, fazendo aquilo tudo, mas eles não querem. Pode ouvir, fica à vontade. Tem muita coisa para falar dele. Não tem problema com isso não. Então, não há interesse nisso. Não há, amigo. Isso eu falo historicamente, não é só no governo dele, não. Você pode puxar na história. Não há interesse. Você pega uma região como Lagoa de Cima, né, Roberto, até na época tinha mais pessoas procurando. Mas no governo de Garotinho e Arnaldo tinha programação esportiva lá. Isso a gente pode falar. Tinha bastante, fora do período do verão. Muito mais do que dessa turma toda que passou depois. Como fala o Bolsonaro, né, no tocante a esse assunto, já parafraseando. Aí, como diz lá a Leila Cabral, queremos emprego. Eu vejo que os políticos aqui da nossa cidade, muitos já vêm de berço político, já tem aquele conhecimento, aquela formação política de família. Porém, muitos não são empresários, não tocam nenhum negócio, nunca se arriscaram ali na vida empresarial, de fazer render, de ter funcionário, de fazer conta, de fazer produzir, fazer acontecer. Eu acho que isso falta. Eu até tenho o deputado Thiago Rangel, que é empresário, aprecio muito o trabalho dele. E ele não vem de família política, porém ele é empresário, tem as suas empresas, suas firmas e prospera, né? Tem vários funcionários, entrou agora na vida política, está no seu segundo mandato, é um político que eu admiro e que não vem de família política e tem muito a ver com essa característica de emprego. E eu acho que isso supre muita necessidade da população e deveria servir de exemplo para todos os outros políticos, porque político tem que produzir emprego. Você vê de 4, 5 perguntas, uma fala sobre emprego. RPA, na minha concepção, não é emprego. Não é emprego. É subemprego. É um subemprego. Eu tenho vários, eu falo isso com tristeza.
Porque eu tenho vários amigos que trabalham comigo lá no Hospital Ferreira Machado, fazem a mesma coisa que eu faço, trabalham mais, assim, mais dias, né? A escala é maior e ganham menos. Não fizeram concurso, mas pelo menos poderiam ter uma carteira assinada, poderiam ter direito a tirar umas férias uma vez no ano, poderiam ter direito a um 13º final do ano para poder fazer uma ceia com a família. E isso, nada disso tem direito. A pessoa fica com dó. É a verdade que a gente tem dó dos colegas que trabalham em RPA. Eu acho que a cidade que tem uma verba de 2 bilhões de reais e 700 milhões, mais de 500 mil habitantes, e não deveria existir RPA aqui mais. Fred, agora como que é isso? A Leila Cabral? Bota lá a pergunta da Leila. Ou o comentário. Então, esse negócio de check-in, 200 reais é um absurdo. A direita sempre foi contra a questão do check-in, tá? E o líder da direita, Jair Bolsonaro, ele fez a mesma coisa que a esquerda faz. Como que você vê isso? Hoje vocês estão de fora, governando. Você vê que esse cheque, ele fomenta a economia, ele estaria, acho que deve dar para quem realmente tem uma necessidade extrema, no caso, alguma pessoa com deficiência, ou aquela pessoa que perdeu o emprego, enfim. Como que você vê essa questão dos benefícios que é dado para essas pessoas, no caso, esse cheque de 200 reais? Como em Campos, como no governo federal? Como que você vê isso? O cheque, esse benefício, as pessoas têm que ter. Realmente tem gente que passa dificuldade. Eles têm que ganhar esse benefício. O problema é que estão usando os políticos a nível nacional, tá? Não só na nossa cidade, eles usam isso como massa de manobra para poder levar vantagem eleitoral. Isso deveria ser de maneira provisória, né? Vamos dar um socorro. Mas não ficar os 4 anos de mandato sustentando. Tem que dar emprego. 200 reais não vai sustentar a família, né? As pessoas precisam receber, que a gente sabe que tem gente que está passando fome de verdade. Mas vamos pensar friamente, 200 reais, né, por mês é muito pouco. É muito pouco. Então tem que ter o quê? Uma iniciativa de geração de emprego para poder as pessoas se libertarem. Só que os políticos não querem isso. É de partir o coração. Eles não têm interesse que as pessoas... Eles querem todo mundo. Eu vou te dar um exemplo aqui rapidamente. Já trabalhou na minha casa umas 4 pessoas, né? 2 delas sempre falaram comigo assim: Charles, não assina minha carteira não, por favor, por favor. Isso já tem muito tempo. Eu falei, mas por que você assinar sua carteira? Um direito seu, um benefício? Não, porque na época... Vai perder o benefício. Na época, porque agora até diminuiu um pouco, mas na época era dividido, recebia gás, não sei na onde, mais cheque cidadão, aí juntava, se ganhava 700 reais. Eles não queriam carteira assinada, era geral, falavam isso. Verdade. Aí diminuiu agora tem uma central de dados, cruza a informação, não recebe mais. Então, as pessoas ficaram refém daquilo. E quanto mais filho você tinha, mais você recebia. Então, tipo assim, era interessante ter mais filho. Aí acabava que piorava mais ainda, porque no final a gente sabe que a despesa é muito alta. Quanto mais lê aquela filho, mais pergunta despesa. Ali, lê em silêncio. E depois você me diz se eu posso fazer a pergunta. Não consegue enxergar, não? Frederico? Não, deixa eu ler de cima lá. Não, quero ver se pode fazer a pergunta. Tá embaixo da outra lá de cima. Lê de Calma cima. aí, Fred. Deixa eu responder de cima, vai chegar nessa. Quero ver se pode fazer. Fred, você vem como candidato a vereador? É isso aí. É de quem que perguntou, por favor? Baixa aí pra me ver o nome. O Robson Pereira. Robinho puxa saco de Fred, sabe que Fred fica nesse negócio. Ô, Robinho, Fred não é entrevistado que não, Robinho. Não, mas deixa eu responder, por favor, rapaz. Deixa eu responder. Eu gosto de participar vai ter jabá, hein? Participar da vida política, viu? As eleições a conselheiro. Conselheiro. Sim, do conselheiro que eu... Ai, meu Deus, fugiu. Tutelar. Tutelar. As eleições da conselheiro tutelar, eu apoiei um amigo. Ganhou! Seu amigo ganhou. Rapaz, ele ficou de suplente, mas agora assumiu. Então assumiu, graças a Deus. Ajudamos ele de coração, de graça. Eu botei meu carro, né, pra ajudar. Não, já ganhei outras. Às vezes, quando a gente não vem, não é o candidato, mas apoia, a pessoa vence. Responde a pergunta, a gente vence junto. Você tá comendo o tempo do candidato, do nosso convidado. Se eu venho candidato, eu ajudei na campanha de conselheiro, meu amigo, o Talvani Dias, e estamos aí participamos agora da eleição sindical, ao qual está judicializada. Então quem me conhece sabe que eu venho acompanhando aí e lutando muito por nossos direitos do servidor, direito da saúde pública em geral, da população. Porém, para me responder essa pergunta, é com outra pergunta. Se você
sente no seu coração de me apoiar. Se você acha que eu posso te representar, me chama no meu PV aqui, me manda uma mensagem e vamos conversando. Quem sabe lá na frente a gente dá uma resposta definitiva sobre isso. Pessoal, Federico ali, Chagas ali. o apresentador uma aqui. batidinha na gente, Chagas, né? calma aí. O apresentador aqui, mas eu tenho que trazer a coisa sob controle. Nós vamos fazer a última pergunta e depois nós vamos entrar no assunto mais polêmico, que são as declarações que o Charles vem fazendo aí. A pergunta é. Sobe lá. Federico, Isso. ali, Federico. Federico Charles. Tá tumultuando. Charles põe defeito em tudo. Mas na hora de pedir oportunidade ao prefeito, ele soube muito bem. E foi tão drástico que nem eleito foi. É isso, Charles. O que você tem a dizer? A resposta lá pro Frederico Charles. Ele tá dizendo que você foi pedir uma boquinha, Charles, em outras palavras. Mas eleito como? Eu não fui candidato. Mas você foi pedir a boquinha ao prefeito? Você tava lá e agora você não tinha defeito, agora tem defeito? Espero que esse Responde aí, Federico ó. Chagas aí não seja um fake, né? Mas enfim, amigo, o problema de vocês, 9 pessoas, que tá querendo entrar querer humilhar a gente. 9 pessoas na live e tal. Candidato é pra isso. Então, não tem problema, não tem problema. Sim, mas isso aí, isso é também soberba. Tá no Facebook, tá no YouTube, tá na TV Aurora. Ele tá só em uma das plataformas. Mas isso aí é uma forma de quê? Isso aí é pessoas ligadas a Vladimir, né, que estão acompanhando com certeza, eles ficam usando fake, eu não sei se me perdoa, mas se for, né, está usando para fazer o quê? Tentar diminuir o nosso. Mas a soberba do prefeito vai fazer ele perder a eleição. Porque Vladimir, no tempo que eu caminhei com ele se acha eleito. Ele anda na rua, conversa com as pessoas, ele conversava com a gente com uma soberba muito grande. E quanto mais eles fazem isso, falando, querendo diminuir, mais energia dá para a oposição trabalhar. Né? Eu não preciso contar muita história aqui, eu tenho já meu passado, não preciso aqui ficar justificando, né, toda a minha história. Agora, se você tem sua opção, a gente tem que respeitar, seja candidato. Eu já fui candidato, já tive quase 1.500 votos. Né? Mostrei que a gente tem um trabalho a prosseguir. Teve um vídeo que você fez. Isso, vamos lá. Que teve muita viralizou esse vídeo. E tá aí, vamos botar no ar para que os ouvintes aí, quem tá assistindo, tenha a sua própria opinião. Solta o vídeo 1, por favor, aí, José. Vídeo 1, Charles. Prefeito Vladimir Garotinho, eu vou falar aqui algumas coisas, tá? Me perdoe se eu errar em algumas palavras, porque a notícia que eu recebi aqui não foi boa. Quando a gente mexe com a família da gente, a gente sai do campo político, entra no pessoal. Vladimir Garotinho, você mandou minha mulher embora do Ferreira Machado. Ela ontem não dormiu, ela está há 48 horas sem dormir, cara. Preocupado pela decisão minha, que eu escolhi. A família da gente sofre, mas a sua também vai sofrer igualzinha a minha. Minha mulher, ela trabalha mais de 25 anos na saúde. Quem conhece ela sabe. Você era um moleque de 10, 12 anos de idade que nem sonhava, né, estar na política. Ela estava trabalhando, atendendo as pessoas. E hoje ela estava no Ferreira Machado de plantão. Está no Ferreira Machado de plantão. Chamaram ela e dispensaram ela. Dispensaram ela na hora. O seu Washington chamou, pediu para mandar embora imediatamente, para abandonar o plantão dela, para ela sair do plantão que ela está exercendo até as 19 horas. O seu Washington pediu para ela seguir até as 19 horas. Ela está em desespero, ela nem dormiu. Seu covarde, ela está com câncer, cara. Você é um covarde, cara. Você é um moleque, Eu tô poupando palavras para você em respeito ao seu pai e sua mãe, que eu tenho um carinho. Tá aí, um vídeo bem polêmico, né? O desabafo aí do convidado Charles Guerreiro. O que você tem a dizer sobre tudo isso que vem acontecendo aí, Charles? Então, amigo, isso acaba de provar que os RPAs são tudo perseguidos, né? Eu tive uma posição política, né? Sou político, então tive uma posição, beleza, me exoneraram sem problema nenhum, já estou acostumado com isso. Mas minha esposa trabalha na prefeitura há mais de 25 anos, né? Primeiro emprego quem deu para ela foi Sérgio Mendes, né? De lá para cá ela foi, né, construindo o seu próprio caminho. É uma profissional formada há muitos anos, né? E são 22, 23 anos formada como enfermeira, né? Da qual já passou por todos os hospitais de Campos, né? Com seu conhecimento. E
E por isso que é importante ter o concurso público, para dar a condição de a pessoa ter sua liberdade, da qual eles não querem. Então, isso é perseguição política, da qual a minha exoneração sai num dia e ela sai no outro dia. E eu vou entrar na justiça, né? Da Mas qual... por que o Charles foi exonerado? Ué, pelas minhas opiniões, eu até então eu fazia alguns comentários, né? Ali eu já tava, já tinha Você explodido. comprou as dores de garotinho? Entendeu? Cara. Comprei, pô. Comprou as dores. Cansei Então de foi falar legal. e defender ele. Eu tava tendo algumas opiniões, da qual eu estava sentindo as dores dos meus amigos, que são pré-candidatos, pessoas ligadas ao governo, e Vladimir não atendia ninguém, não tinha nenhuma relação com ninguém, se isolou politicamente e botava sempre Thiago Ferrugem para ficar atendendo as pessoas, né? E a gente não conseguia conversar. E as coisas vão se aproximando, a gente ia falando, mostrando insatisfação, e os vídeos não estavam incomodando eles, a ponto de Vladimir mandar mensagem e pedir para poder parar de fazer os vídeos, aquela coisa toda. Eu falei que não ia parar, ia continuar. Até então eu não estava falando mal da administração dele diretamente, estava fazendo críticas, da qual eu criei uma página para falar de política, né? Você E ele tem não alguma coisa aceitava. contra o Thiago Ferrugem? Você atacou o Thiago Ferrugem. Ele parece que ia ser nomeado presidente do partido. Você foi Não, lá e foi atacou. nomeado. Foi Perdeu. nomeado. Você acha que Eu que tirei Você ele. que tirou? Eu que tirei Você da presidência. assume Assumo, eu que tirei da presidência Tá, do você PL. tem alguma coisa pessoal contra o Thiago? A direita pode me agradecer, Não, porque eu mas fui o Thiago te fez primeiro. alguma coisa? Então, rapaz, ele foi uma das pessoas. De que forma você tirou? Você afirma você que fala, tirou ele? Porque eu Como fui assim? o primeiro a denunciar ele na questão aí de um apoio que ele fez ao Lula, a esposa dele ao Lula. Então, o que eu falei repercutiu a nível nacional. Mas lá atrás, isso foi lá atrás, na outra eleição. Agora ele é Não. direita. Mas aí eles têm que mostrar pro partido PL quem são as pessoas que estão assumindo. O cara condenado na justiça, o cara 8 anos inelegido, tornozeleiro no pé, Mas ele assumiu o secretário. partido de Bolsonaro. Mas ele é secretário. Rapaz, ele pode ser o que for, não importa. Se o PL e a direita tem um posicionamento, da qual já exonerou um monte de presidente de partido a nível de Brasil, por essa questão, colocar um cara desse, condenado e inelegível, tornozeleiro no pé, que ficou lá um período com tornozeleiro no pé, assumir a presidente de um partido da qual, um partido conservador, que tem uma história, que é anticorrupção, e aceitar um cara desse, assumir um partido, é uma vergonha pro PL. Portanto, o PL tirou ele, depois que eu denunciei, e colocou o empresário Diegues aí. E você não voltou falando pro Diegues, e colocou o meu amigo Jober Brito, né, o médico Jober Brito, pessoas que realmente são bolsonaristas. Essas pessoas são bolsonaristas. Agora, o PL deveria ter candidato. O Charles é extremista? Eu não. Não. Eu não. Fred, você é extremista? Não, com certeza Certo, não. extremo mesmo? Tá, agora vamos lá, só pra gente finalizar, Fred. Só um minuto, porque as bandeiras da direita, as bandeiras de quem é conservador, muitos querem definir como extremista. Extremista você dizer que a família tradicional é um homem, uma mulher e seus filhos, as crianças, que banheiro e escola, que é muito polêmico, tem que ter um para as meninas, um para os meninos. Extremismo é dizer que você é contra o aborto. Se isso for extremismo, eu sou extremista. Mas Eu eu também vejo sou. muita gente falar isso, é casado 3, 4 vezes. Então, é um paradoxo. Mas casado, se for casado com mulher, tá dentro da lei. 3, Aí 4 tem vezes. traição. Na verdade, não tá da conta. Na mas verdade, hoje em dia as Não. pessoas pode ter relação afetiva. Isso tá dentro da lei. Olha só. É direito da pessoa ter. Agora, opção. querer obrigar as outras pessoas. Olha só, não é o Estado que vai ditar as regras da família. Quem dita as regras da família é a sua família, a sociedade que você vive, não é o Estado. Nunca o Estado vai ditar a regra que tem que ser feita. A educação da sua família cabe a você, a educação familiar. Sim, as bandeiras de direita e esquerda são muito bem definidas, então, né? São bem definidas, mas eu dá. pra você que não Cada um. não vai ser o Estado, através de sua lei, que vai regrar a família. Nós vivemos num país onde a gente pode escolher. Porque a gente Tem gente que eu acho- gosta eu das acho- bandeiras eu da acho que esquerda. As bandeiras políticas partidárias, ela tem que estar focada na questão econômica, certo? Na questão da justiça para todos, na questão da igualdade, na questão Um minuto aí, vamos fazer as considerações finais. Jário, garotinho, é pré-candidato, é presidente de partido, fala pra mim como é que tá hoje a situação do garotinho hoje. Ele é pré-candidato no Rio de Janeiro. A quê? Prefeito? Vereador. Vereador? Qual partido? Partido Republicano. Republicano? Isso. Tá certo disso? Lançou o nome dele lá, Republicano. Tá, você acha... já se encontra no Rio de Janeiro.
Acaba aí. Rio de Janeiro. Então você falou, delegada... Voltou? Fred, Charles. Então tá bom. A gente quer agradecer a sua participação. Fred, hoje você vai fazer oração, viu, Fred? Que pediram, o pessoal sentiu falta. Agradecemos aí o pessoal aí, a todos que participaram. E lá, Fred, direito assim, defende o bom costume. Simples, isso aí. Defensor da moral dos bons costumes. Costume é a nova regra da sociedade. Não vão. Já tá se encerrando. No próximo programa a gente continua. Sabe o quê? Eu continuo falando. Não é o Estado que vai dizer o que você tem que fazer dentro da sua casa, da sua família. Não é. A religião, vou te dar um exemplo. Jesus separou o Estado da religião. Firmino, a igreja já estamos se encerrando aqui. Quero agradecer a presença do amigo Charles Guerreiro. Tá bom. Agradecer também a sua participação. Agradecer a todos que participaram do programa de hoje, com perguntas, que estão aí visualizando. O Derek lá. Agradecer ao Josiel, nosso amigo aí, que tá aí sempre com a gente. E como é do nosso costume, vamos encerrar esse nosso programa com uma oração para estar abençoando aqui as nossas vidas, os nossos lares e tudo que a gente puder pedir ao nosso Deus que está no céu aí olhando por nós. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, bote suas mãos forte sobre o nosso município, sobre nossos lares, sobre nossas casas, sobre nossos familiares. Nos proteja de todo mal. Nos dê força para acordar no dia de amanhã com saúde, que tenhamos paz para trabalhar, para lutar, para correr atrás do pão de cada dia. Obrigado, Senhor, por essa noite, que nos leve para casa em segurança, que nos livre do laço do passarinheiro, da seta que voa de noite, nos livre de tudo que esteja armado contra nós. Nos abençoe, nos dê capacidade de ajudar o próximo, que possamos fazer sempre o melhor e fazer com amor para ajudar o próximo de coração. Obrigado, meu Deus. Boa noite a todos. Amém.